Bom dia, corações amigos, corações queridos. Já iniciamos o dia como de costume, agradecendo ao nosso Pai Maior pelas graças do dia de hoje, pela oportunidade que o dia nos oferece. Lembramos sempre, que para todos o dia possui 24 horas. Muitas vezes a diferença de nós para o outro são as prioridades que fazemos destas horas. Como organizamos esse dia? E cada vez mais descobrimos que iniciar o dia com pensamento em Deus, em Jesus, pedindo as suas bênçãos, seus consolos, pedindo aos guias e mentores espirituais para que nos inspire muito antes de falar, de agir, de viver. Quando estamos ligados nesses pensamentos maiores, somos abençoados pelos bons discernimentos, pelos bons conselhos. Estamos mais abertos a receber essas recomendações de cada dia. Nosso dia de hoje, nessa playlist Vinha de Luz, buscamos a mensagem número 8, que tem como título Marcas. Emmanuel dá início do seu texto com o versículo 17 do capítulo 6 da sua carta aos Gálatas. Gálatas é a carta da redenção, Então ele diz assim: desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E então Emmanuel faz a sua reflexão. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refere à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para todos os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observe os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Emmanuel tem uma possibilidade de síntese com tanta profundidade,
que análise, que percepção espiritual mesmo. Então, vamos aqui relembrar, né, que quando essa carta de Paulo foi escrita aos Gálatas, né, nós chamamos a Carta da Redenção, sabemos ali que aquela região da Galícia, ela sofria muito com a influência dos cristãos que ainda estavam ligados ao judaísmo. Eles foram antigos judeus, ou buscavam ainda na questão do judaísmo o que se chamava de legalismo. Eles eram os legalistas, os judaizantes, era a questão da lei. A lei, nós vamos lembrar, que são os 613 preceitos que o Antigo Testamento conduz o povo judeu, a observância para todos os atos da vida. Então, mais um momento ali, Paulo tentava conversar através dessa carta sobre a questão, na época, de muita controvérsia, que era a questão da circuncisão, que é obrigatória ao povo judeu, ao menino lá no 8º dia, aonde ele se submete à circuncisão. E Paulo dizia que a circuncisão não tem valor nenhum para o cristão, porque Deus não depende desse tipo de sinal, desse tipo de marca no corpo, né? Em ninguém. O que ele precisa? O que ele pede ali? É a fé. Né? Jesus não está... No caso dos judeus não era questão de Jesus, é questão de Deus. Deus não vai ficar analisando e fazendo acepção por marcas exteriores no corpo. Então é o que o Paulo falava, mas da fé, agindo pela caridade. Isso que importa. Senão é uma fé sem obras, é uma fé morta em si mesmo. Então Jesus diz claramente o que importava diante dos 613 preceitos, quando lhe perguntaram qual o maior desses mandamentos, né? Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele resumiu todo o Antigo Testamento no preceito de amor. Então, por isso que o amor, ele termina ali com a escravidão da lei, a escravidão daqueles preceitos. É como se falasse assim, ó, a partir de agora, o veterotestamentário, né, que era a necessidade da observância de todos esses preceitos, terminou essa escravidão. Jesus fala, o que se precisa? Do amor. Todo o Antigo Testamento serve para quê? Para nos ensinar a amar. Mas aí com a chegada de Jesus, aquilo foi até um momento. Vocês decoraram aquilo ali para bem sobreviver entre vocês. Mas agora eu trago um novo padrão. É o padrão do amor. Por isso que nós vamos ver, né, quando ele fala aqui das marcas, que as marcas do Cristo não são só da cruz. Por que Emmanuel nos fala isso, né? Além da experiência? Porque naquele século, naquele primeiro século, a palavra cruz significava uma morte indigna a um filho de Deus, né? Então, naquele momento, quando ele fala, né, a questão da cruz, ele não está incitando, quando ele fala que ele já traz essas marcas, ele não está incitando ninguém ao martírio, nem à autoimolação, né? Mas que o cristão deve morrer para si mesmo, que é que Jesus vem trazer a marca da renúncia. É quando se morre para si. Quando o outro passa a aprender a viver para o seu semelhante. Então, a cruz, ela perde essa significação de dor, de morte, para nos lembrarmos de perdão, de doçura, de paz, de cura. Então, quando ele fala aqui, olha só, que Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo, os mais diversos quadros. Ele nos ensinou junto ao trabalho. Como é que Jesus se colocava junto ao trabalho?
servindo ao próximo. Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. O tempo todo, Jesus demonstra atividade, trabalho. Não a questão que nós lembramos de trabalho somente com suor, esforço, nada disso. É porque nós temos uma concepção do trabalho ainda meio equivocada. Trabalho é toda atividade útil. A sua atividade é útil a alguém, a alguma situação, aquilo é um trabalho. Independente se ela é remunerada ou não remunerada. Mas tem que ser uma atividade útil. Então Jesus trabalha até hoje, porque o Pai trabalha até hoje. Até hoje ele não se aposentou, e às vezes a gente quer se aposentar, né? Aposentar do trabalho cristão. Jesus nos explicou sobre a simplicidade, sobre o pecado no sentido de viver contrário à lei de Deus. É nesse sentido o pecado, uma vivência contrária à lei de Deus, à lei do amor. Nos explicou a viver como era viver na pobreza, a alegria que ele tinha no momento da dor, no momento até do martírio. Quando termina a lição desse irmão maior? Até hoje não termina, porque até hoje ele trabalha por todos nós. Então, até o último momento da vida na carne, foi uma explicação de como se deve viver. É como se ele olhasse os irmãos mais novos e falasse: vão guardar aqui essa minha lição. Podem não entender agora, mas um dia eles vão entender porque que eu estou fazendo isso. Pedindo perdão para os outros. Pai, os perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Então, é uma lição do perdão. Então, nós podemos, dizer que ele veio nos oferecer um novo padrão de comportamento. O seu evangelho nos traz essas diversas modalidades, e todas as vezes que tivermos dúvida como devemos nos comportar, ali encontraremos uma passagem, uma parábola, um momento de edificação dele com seus discípulos, em que podemos falar: isso aqui serve. É a mesma situação, independente do nome dos personagens, locais geográficos e horários. Qual a questão central ali que está se tratando? Às vezes é o egoísmo, é o orgulho, é a vaidade, é a simplicidade, é a questão da necessidade da humildade. Então temos que ir ao cerne daquela questão. E quando conseguimos encontrar o cerne daquele ensinamento, podemos aplicá-lo em todas as questões da nossa vida, porque conseguimos compreender. E ele diz aqui, olha: todos os dias, então, o discípulo pode encontrar recursos para salientar suas ações mais comuns com o registro de Jesus. Quando termine a cada dia, aí a gente vai lembrar lá do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dizendo como fazia. A cada dia, no final do dia, passava em revista, todos os meus atos. Então é como nós também devemos fazer. Passarmos em revista as nossas pequenas experiências que vivenciamos. E ali peneirarmos, ali utilizarmos a sinceridade. É o nosso testemunho com a gente mesmo. É quando a gente se confessa. Sem explicações, sem racionalização, ninguém está ouvindo, é com a nossa consciência. Então não serve mais aquelas questões que a gente geralmente diz assim: eu fiz isso porque fulano fez aquilo outro. Não. O que eu senti para agir daquela maneira? Sinceramente, é para mim que eu tenho que me confessar. Porque eu tenho que aprender a me conhecer. O que me deixou daquela maneira? O que me revoltou? O que me contrariou? Que sentimento é aquele? Só depois desse reconhecimento, dessa marca interna, é que a gente começa a se renovar. Sem racionalizações, sem explicações pelo outro. Não tem outro. Sempre foi somente nós, com a nossa consciência, com Deus. Na realidade, não foi só o que foi dito, não foi o que foi feito, mas o que foi sentido.
Porque eu posso, naquele momento, falar uma palavra muito bonita e dentro de mim o sentimento ser diferente. É quando eu passo, o que eu senti naquele momento? Que aquilo causou um incômodo. Então é o momento de eu me conhecer. Isso nós chamamos de autoconhecimento. Porque depois que a gente entende, é que a gente vai começar a recordar as marcas do Cristo sempre, que é o sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Essa é a marca da renúncia. E vamos observar o quanto nos falta. É natural, falta muito. Eu sei que falta muito. Mas é um passinho a cada dia, um micro passinho a cada momento. A natureza não dá saltos. Nós vamos caminhando, no outro dia a gente cai, no outro dia a gente levanta, no outro dia a gente tenta mais uma vez. Lembrando que o nosso mestre é Jesus. O nosso mestre não é fulano, beltrano, nem cicrano. Eles não são nossos mestres. Eles não nos ensinam como tem que agir. Não somos obrigados a reagir de acordo com as atitudes deles. Nós temos um mestre que é Jesus. É ele que nos importa reconhecer e observar. Então, qual será a marca que nos identifica e que nos identificará ao desencarnarmos? Qual é a nossa marca? Nós já trazemos as marcas do Cristo, algumas delas no nosso viver. Como seremos reconhecidos, né? Então, essas marcas do Cristo, essa marca da humildade de Jesus, elas nos fazem mudar de dentro para fora. É uma marca interior, no sentido moral, no sentido espiritual. E não a marca exterior de uma circuncisão, de um ato externo, qualquer que seja o ritual. A marca do Cristo é interior. É isso que nós temos que lembrar. É a marca da nossa transformação. É a marca que buscamos crescer com Jesus. Então a gente sempre pode perguntar: qual é a nossa marca neste momento? Qual é a nossa marca? Que Jesus assim nos ilumine a cada momento de autoavaliação. Porque quem consegue já perceber as suas dificuldades, já andou 50% do seu caminho. O mais difícil é reconhecer e denominar as emoções, as atitudes, os pensamentos. Dar nome, sem medo. Nós ainda somos espíritos que precisam aprender muito com Cristo. E por isso que nós estamos aqui estudando juntos para que essas vibrações de amizade nos fortaleça, nos traga a presença dos guias e mentores espirituais que irão cada vez mais nos estimular a modificar as marcas, para sermos as marcas verdadeiras, como Paulo falou, quando ele disse: porque trago as marcas do Senhor Jesus. Ele já trazia, quando passou por todas as dificuldades. Que Jesus assim abençoe o dia de todos, das vossas famílias. Abençoe com muito amor e harmonia espiritual sempre. Graças a Deus.